quem é esse Jesus de Nazaré na sua aparente insignificância. E o Cristo na sua grandeza, na sua monumentalidade, como um intermediário de um pacto entre o Criador e a criatura. Qual é? Em que momento Jesus e Cristo se separam? Eles mais vão se juntar até do que se separar no século I. Haverá algumas discussões dentro da teologia sobre a separação. Quando o Cristo ganha uma imagem e uma monumentalidade extraordinária. O século I, aquele em que na datação cristã é o início, ele marca uma série de momentos onde havia muitas ideias de Messias no mundo judaico daquele período. Jesus não é o único que será entendido como um possível Messias naquele momento. Mas o Cristo... nós olhamos... o Messias é o Cristo. Porque Cristo é um termo grego para a expressão hebraica Messias. Então, a ideia de que viria alguém para libertar e salvar o povo, isto é, um Cristo, ela é presente quando Jesus existe. Ela está ali no seio daquela comunidade, de toda aquela população. Ele era esperado. Professor, tem uma Jesus questão... será entendido como sendo o Cristo, aí eu vou falar o Cristo, e não Jesus Cristo. O Cristo por uma parcela das pessoas daquele momento. E depois, na história, assimilado como sendo o verdadeiro Cristo. Mas, professor, por essa aí parcela. É que está a questão. Jesus, tornado Cristo, ele teria operado, digamos, numa perspectiva ali dentro do judaísmo. Ele se tornou o Cristo mundial, o Cristo universal, a partir do trabalho de outra pessoa. Sim, claro, de Paulo. De São Paulo. Então, é possível pensar que Jesus quis transformar o judaísmo, quis aperfeiçoar o judaísmo e ponto final. E São Paulo é que teve a grande visão de transformar Jesus Cristo no grande... Sem dúvida. Por isso que essa pergunta do Teles é muito importante. Quer dizer, em que momento há essa transição de um líder judaico, um rabi, um mestre, que encanta, no sentido duplo da palavra, as pessoas... A sua comunidade. Isso, a sua comunidade, quando que ele ganha o status... E eu pergunto, não seria São Paulo o autor disso? Quando Paulo, ele já, depois da morte de Cristo, para ele, da morte de Jesus, para aqueles que não são cristãos, depois da morte de Jesus, Paulo, que é um cosmopolita, ele sai por aquele mundo, pega, inclusive, entre aspas, carona no movimento do Império Romano e sai difundindo uma mensagem que vai construir a ideia de Cristo. As cartas de Paulo, elas antecedem a produção dos evangelhos. Embora a gente leia, numa Bíblia cristã, primeiro os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos, o que significa que a construção, e volto ao Teles, da ideia de Cristo encarnado em Jesus e vice-versa, ela virá, sem dúvida, depois da morte dele, agora, com a construção teológica de Paulo. Que importância tem investigar a origem de Cristo, a vida de Cristo, até que ele se manifeste na vida de Cristo, de Jesus, como figura humilde, simples, irrelevante, até que ele se transforme no Cristo luminoso que traz, por exemplo, a mensagem das bem-aventuranças, que é o resumo de todo um pacto que a humanidade fez com o Criador. Nos 2 primeiros séculos, mas especialmente no primeiro século, do tempo do cristianismo, a maior importância de torná-lo Cristo é, de um lado, marcar a ideia que, de fato, ele foi aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca é dizer, entre os vários messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro.
Aliás, professor, me desculpa, mas essa figura do Messias, que tinha apenas a túnica, o cajado, era uma figura muito comum no tempo de Jesus. Sim. Havia uma tendência filosófica que era composta pelos cínicos, né? Sim. Aliás, a palavra cínico hoje é muito diferente do sentido que tinha ao tempo de Jesus. Eu queria que o senhor explicasse por que Jesus, que tem, enfim, inevitável fazer uma associação com o movimento cínico, por que justamente esse personagem ganhou essa importância histórica? Até vamos lembrar um pouco, porque filosofia às vezes também o meu pedaço, a palavra cínico vem de cachorro. Né? Tanto que quem gosta de cachorro é chamado de alguém que é um sinófilo, não um cinéfilo, como o Mitre é. Né? É um sinófilo, aquele que gosta de cães. É porque na filosofia grega, né, pós-socrática, especialmente com Diógenes, né, o filósofo, se dizia que eles viviam sem nada, pelas ruas, né, como cães. E aí foi chamado de uma escola cínica, isto é, a escola em que as pessoas acham que ela, para existir, precisa ter apenas a ela mesma, sem nenhuma propriedade, sem nenhum bem. Curiosamente, há alguns autores que argumentam que Jesus de Nazaré aderiu, né, a esta concepção do ponto de vista filosófico. Isto é, ele partilhava esta perspectiva. Mais do que a estoica. Claro, muito mais do que a estoica, porque a estoica significaria, né, aqueles que, tal como lembravam alguns, aqueles que sofriam encalados. Alguns, inclusive, dizem que João Batista, né, seu primo, e aquele que vai batizá-lo dentro da tradição cristã, ele também tinha, né, por ter vivido no deserto, ter se alimentado com coisas que são do dia a dia banal, que ele seria também alguém com essa perspectiva. João, aliás, é mais próximo dos cínicos, de Diógenes, Antístenes, do que Jesus. Jesus como concepção. Jesus até que Agora, gostava tem algo de uma vidazinha boa que, em alguns momentos. Que retoma, sem dúvida. É muito mais ascético João Batista do que Jesus, né, nesse ponto de vista. Mas há uma questão séria, que é fazer com que, volta ao tema, das várias possibilidades de Messias, que Jesus seja aquele que vai encarnar essa ideia. Haja vista que, por exemplo, no dia de ontem se comemorava o nascimento dele em Belém. Pouco provável até que ele tenha nascido de fato em Belém. É provável até que ele tenha vivido, Belém é uma cidade a 10 quilômetros de Jerusalém, né, que ele tenha nascido na cidade da família dele, que seria Nazaré, né, que era uma cidade na época, provavelmente não tinha 1000 habitantes. Mas como Belém é considerada a cidade do rei Davi, que foi o grande líder messiânico dos judeus no século X a.C., se faz ali uma aproximação para dar a ele aquilo que se chamava o cumprimento das profecias. A profecia fala o filho de Davi, né? Sim. Mas Jesus, se ele não fosse um personagem preparado para cumprir a profecia, só pela movimentação histórica dele narrada nos evangelhos, ele já seria sacrificado ali. Era absolutamente inevitável. Ele afrontou todo o poder da Palestina. Jesus, sem dúvida, Mita, ele seria alguém naquele momento que independeria de Herodes. Exatamente. Ou independeria. Ele seria executado. Não independeria de Pilatos, dos romanos. Quando ele entra em Jerusalém, né, no burrinho, ele vem lá pelo lado do Monte das Oliveiras, do outro lado da cidade, vindo de Cesareia Marítima, vem Pilatos com as tropas romanas. E Jesus vai para onde? Vai para o templo. E vai cutucar a onça lá no templo. A percepção de Jesus de Nazaré na sua pregação naquele momento, narrada nos evangelhos, nas cartas, nos atos, ela é uma pregação altamente revolucionária, em relação àquele grupo. Isso. A narrativa no Evangelho, ela faz um acordo, um concerto com C, né, faz um concerto de várias situações vividas. Mas você não tem a dúvida, mesmo que não fosse a história dos romanos, do rei Herodes, de Antipas... Ele morreria na cruz, do mesmo modo, cruz, sem dúvida. onde morriam os inimigos de Roma. Por que ele é chamado Cristo e não Emanuel? Porque Emanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua ou Joshua, né, que da onde deu a expressão Jesus, que é uma forma de abreviar o nome de Josué, que é uma das grandes personagens da tradição judaica do passado. Mas até Emanuel, que aí significa Deus conosco, né, que vai dar para nós no Ocidente o nome Manuel, ele é muito mais uma aproximação com uma profecia feita no Antigo Testamento por Isaías do que de fato o nome que ele terá. Porque o Cristo, a palavra Cristo,
é derivada de um termo grego. Sim, Não Cristo é o ungido, Exato. o abençoado. Não é do termo indiano ou védico, Krishna? Não, Não tem nada a ver. Não tem a ver. É uma mera coincidência sonora. Né? Uma coincidência. Cristo Agora, significa professor, o que ele quer, o ungido, que é aquele que é abençoado, que é aquele que foi o escolhido. Né? Desse Agora, ponto professor, de vista, ele combina com a expressão hebraica Messia. Né? Professor, eu só queria deixar uma perguntinha, depois ele responde. Que é o seguinte, nós comemoramos ontem Natal, né? Mas é pouco provável, não há nenhuma prova, nenhuma evidência, não há sinal nenhum de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E nunca os cristãos disseram isso. Pois Para nos diz que nós vamos voltar, podemos voltar nessa... Nunca os cristãos disseram qual era a data. Exatamente, mas aí tem uma criaram convenção, isso. tem uma convenção em Tem uma relação a convenção, isso. mas tem um outro dado histórico, aí esse é histórico interessante. Uma divindade, Mitra, que eu não posso esquecer o nome, nasceu sim, no dia 25 de dezembro, Acredita-se segundo que a nasceu. tradição do mitraísmo. Então, alguns vão dizer que é mito, outros vão dizer que é místico. O cristianismo foi lá e pegou essa data. Né? Isso não muda toda a história, né? Mas ele dá um sabor especial porque aprofunda o mistério.